No ar, o Resenha Tricolor, número 220. Boa noite, Barolo. Não vou nem lamentar, porque eu já estou lamentando tanto. Eu já vou chegar logo no boa noite, que tem assunto essa semana, hein? Boa noite, Barolo. Hoje temos, nessa segunda-feira, na notícia foi a queda do Diniz, a saída do Raí, a entrevista coletiva do Casares, que a gente vai falar. E agora eu acho que falar de já pensar para frente, né? Assim, um dos piores treinadores da história do São Paulo, graças a Deus, faz parte do passado. Eu não estou comemorando nada, porque eu acho que não me recuso a comemorar. Não tem motivo para comemorar. Me recuso a comemorar a queda de treinador. Depois de comemorar o título de time grande não cai, contratamos o Daniel Alves e ganhamos do Flamengo, me recuso a comemorar o título, derrubamos o Fernando Diniz. Mas que pode ser um começo aí para uma mudança, não sei. Mas é que eu falei, não adianta nada trocar o treinador se aqueles bando de sem vergonha continuar lá com o pezinho mole nas divididas, nem aí se ganhar ou se perder. Se esses caras continuarem, se não tirar pelo menos uma meia dúzia dali, daqui um mês a gente vai estar fazendo um programa falando, nossa, mas a culpa não era do Diniz? É isso. Eu vou querer falar sobre isso, cara, porque a entrevista do Casares me preocupou em alguns pontos. E você falou da saída do Diniz, a gente comenta aqui. E você, Rodrigo Junqueira, boa noite. Cara, São Paulo tá numa fase tão ruim que você era um dos amigos que eu mais encontrava, eu mal te vejo mais. Porra, tô deprimido, tô na toca, tô envergonhado. Acho que mais do mesmo, né? Caião, Barolão, boa noite. E assim, cara, acho que para quem sonhava em qualquer coisa, ficou claro, né? O sonho acabou. Acho que a preocupação agora vira ir para Libertadores direto ou fase de grupos. Então, coisa horrorosa. Que pena. Não, a nossa sorte é que vai virar G9, G8. Exato. Né? Exato. Sei lá, porque senão corria risco ainda. Tá, o Fluminense já tá a 5 pontos. Mas a gente fala disso. Abertura, produção. Cara, os assuntos da semana são tantos, cara. É a derrota mais uma, né? Acachapante, vergonhosa. Que eu vi o seu vídeo, Barolo, e por coincidência eu tuitei exatamente a mesma frase que você falou. Fazer a mesma coisa e buscar resultados diferentes. Um ponto. Segundo ponto, queda do Diniz, queda do Raí. Terceiro ponto, né? Entrevista do Casares. Ponto do Daniel Alves. Se vocês me permitem, excepcionalmente essa vez, cara, eu queria falar sobre o Daniel Alves especificamente. O Daniel Alves é o nosso camisa 10, nosso capitão, tarja, supostamente lateral direito da seleção, capitão da seleção, e o cara não tem entregado nada fora de campo. Mas eu acho que o mais grave do que isso, é a imagem que ele está passando de deboche do São Paulo Futebol Clube. Ontem eu tuitei, eu falei, cara, me cite 3 capitães no mundo que usam a faixa de capitão de munhequeira. Aí todo mundo, porque, São Paulo cheio de problema e você encanando com a munhequeira do Daniel Alves. Cara, para quem não entende, a munhequeira, ela é apenas uma simbologia de como esse cara caga pro São Paulo. Você imagina o Ronaldão em 93 com a faixa de munhequeira? Vocês imaginam o Lugano, quando foi capitão, com a faixa de munhequeira? Vocês imaginam o Raí, em 92, com a faixa... Você imagina o Daniel Alves de munhequeira na seleção, com o Tite fazendo? São sinais, cara. Se você acha que isso é normal, tenta aí na sua empresa de regata, num escritório que todo mundo usa a camisa, e vê se você vai ser promovido. A imagem, ela também conta. A sua postura, ela também conta. Um capitão, ele deve liderar pela postura, pelo futebol, pelas palavras, pelos como se porta dentro de campo, pelo como se porta fora de campo. Seu Daniel Alves tem sido um péssimo exemplo dentro e fora de campo, além de não jogar nada. Para mim, a faixa no braço é só a gota d'água de como ele tem lidado com o São Paulo Futebol Clube. Não acrescenta porcaria nenhuma dentro de campo e ainda fica fazendo postzinho motivacional defendendo o seu Diniz. Para mim, o Daniel Alves é a gota d'água dele no São Paulo. Queria ouvir vocês.
Fala aí, Junks, que eu tô com vontade de vomitar. Fala aí. Cara, eu concordo com o Caio. Não basta parecer honesto, tem que se comportar como, tem que agir, tem que tudo. Eu acho que passa por isso que o Caio falou. Acho que ninguém olha o cara e vê como um exemplo, um líder, um cara motivacional que você se espelha no cara para ser um grande profissional, para ser uma grande pessoa, para ser um grande atleta. Eu acho que também passa, cara, acho que o erro também passa 100% pelo São Paulo, né, de dar esse tipo de respaldo pro cara, dar tamanha voz para um funcionário do clube, achar que, às vezes eu concordo com você, Caio, às vezes eu acho que o cara é maior que o São Paulo, que ele acha que ele é maior que o São Paulo, ou Ele que acha que ele todos... está fazendo um favor pra gente. Exato, ele acha, ele não se sente no lugar de um jogador que presta o serviço pro clube e tem vontade, porque, cara, entre a gente aqui, fala a verdade, se você tem um time fechado, com um capitão, com um time, cara, você se fecha para ser campeão brasileiro. Dane-se o técnico, dane-se a crítica. Cara, isso não acontece, isso não passa por ele, não passa essa liderança de assim, chama o grupo, fecha aqui, vamos dar uma resposta, vamos ganhar esse jogo, seja na marra, seja como for. Isso não passa. Então acho que é esperar demais de uma pessoa que nunca entregou nada disso, na verdade, né? Sempre foi o lateral direito do Barça que não era nada disso, não tinha liderança, não era protagonista, não tinha porra nenhuma. Então, acho que você tem toda a razão. Eu me arrisco a dizer que se o Belletti tivesse e o Daniel Alves tiver, ele ganharia as mesmas coisas. Pois é, e por esse, só para acabar, desculpa, Barulão, fala aí, e só para acabar. Agora eu vou olhar para um lado e tocar para o outro. Por esse valor também de salário, só para concluir, Caio, é absurdo. Aí você põe na conta, fica ridículo, pior ainda. Fala aí, Barulão. É isso, John. Não entrega nada por isso aí. É isso. Você tem toda a razão. E, Barolo, eu vou olhar para um lado e tocar para o outro, afinal, o capitão me espelhou. Peraí. Todo mundo diz, né, que ele que bancou o Diniz. E o Diniz está fora, graças a Deus. E aí? E agora? Na verdade é o seguinte, eu acho que alguns jogadores deviam andar de joelho, agradecendo a Deus, porque Deus deu o dom do cara jogar futebol. Porque, na verdade, o Daniel Alves sempre foi, desculpe o perdão da palavra, sempre foi um imbecil fora de campo, sempre. Não é de agora, ele sempre foi um imbecil, um completo imbecil, por tudo que ele faz. Pega o Instagram dele, vai lá para 2005, no Instagram dele é um completo imbecil, se ele tinha Instagram, mas vocês entenderam o que eu estou falando, sempre foi um imbecil. O São Paulo contratou, é a mesma coisa que você contratar o melhor carro do mundo e dormir dentro dele achando que é uma casa. Não é uma casa, é um carro. O São Paulo contratou um lateral direito, camisa 2, que sempre foi coadjuvante por todos os clubes por onde ele passou. No São Paulo ele viu um buraco, que o Jux falou, e assumiu um comando, um protagonismo que ele nunca teve. O Daniel Alves nunca foi camisa 10, ele nunca foi protagonista, nunca foi líder de nada. Nunca fez preleção nenhuma, Ele foi capitão na Copa América, porque o Neymar não pôde jogar. E todo mundo que acompanhou a seleção brasileira disse que com aqueles empates lá em Salvador, que ele ia dar coletiva reclamar da torcida, no Burumbi aqui 0-0, que ele ia da coletiva reclamar da torcida. Ninguém que acompanhou a seleção de perto viu o Daniel Alves um líder. Eu acompanhei a Copa do Mundo de 2014 na Granja Comari, no dia a dia, vendo o treinamento dos jogadores todos os dias. Esse cara nunca foi líder de nada, Ninguém nunca respeitou, ele perdeu a posição para o Michael. No 7-1 ele nem jogou. Ele foi capitão da Copa América, que o Brasil jogou contra esses lixos da América do Sul aí, Venezuela, Equador, Vila Churupita. Só aí que ele foi líder. Não foi líder aonde? Aonde que ele foi líder? Aonde que ele foi protagonista? Ele era um coadjuvante de luxo do Messi. E o que você fala hoje, cara, desse negócio da braçadeira de capitão, simboliza o que é o capitão do São Paulo hoje. O capitão do São Paulo que diz que o campeonato está chegando no momento idôneo. Ele é um colete acostumado a carregar a mochila para cima e para baixo. Então, é um completo imbecil. Esse cara é um imbecil. Hoje, o capitão do São Paulo é um completo imbecil. E que ainda dentro de campo não entrega absolutamente nada, porque ele nunca foi meio-campista. Como meio-campista, quando ele joga bem, ele é um jogador comum. Ele nunca foi excepcional. Nunca fez uma partida brilhante no São Paulo como meio-campista. É que o nível do futebol brasileiro é baixo. E o cara que tem um mínimo de capacidade jogando no meio de campo, em algum momento vai brilhar, em algum momento vai ter algum... Você acha que ele vai para o banco, Barolão? Não vai para o banco. Duvido não que vai, ele né? Continua forte. A informação que dá um pouco de alento, que surgiu hoje, é a seguinte,
Porque o São Paulo tem uma dívida com ele, de tudo, né? De luva, salário, sei lá. 14 milhões. Prometeu mundos e fundos para esse cabeça de bagre aí, patrocínio que não veio. Então o São Paulo tem uma dívida imensa com ele. A informação que saiu hoje é a seguinte: se alguém aparecer algum trouxa aí da China, sei lá, que queira levar esse mala aí, o tantã dele pro inferno, o São Paulo libera, mas quem for levar fica com a dívida, entendeu? O São Paulo não faz a menor questão de segurar, mas vai levar um mico chamado Daniel Alves e vai levar toda a dívida com ele. Por isso que eu acho difícil que ele saia. E só para lembrar, o tocador de tantã, o batuqueiro, tem contrato até o final de 2022. Então, é isso. Vamos reféns desse cara aí, do cara que usa abraçadeira no entendeu? Triste. Você abriria a mão dele, John? Vamos lá. Obviamente, tá aqui criticando e tal. Agora, se o Flamengo fala assim, eu assumo e vou levar o Daniel Alves, o que você faria, Jones? Caião, acho que deixa aí. Ou Palmeiras. Já não ganha com ou sem o cara lá mesmo, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Você vai se livrar de uma dívida de 1,5 milhão e faz um time mais competitivo, cara. Se o cara não entrega, lá vai entregar, vai ser campeão, vai ser tudo isso que nem os caras estão sendo com outros nomes, com outros jogadores que não são nossos, e só a gente não faz o da nossa casa. Então, cara, acho que tem que esquecer um pouco isso, porque a gente faz umas besteiras, a merda, por exemplo, de atravessar um Pablo, que se fosse pra lá, meu amigo, era que nem ter um Pedro, um Bruno Henrique, ia fazer gol um monte, ia ser campeão das coisas e beleza. A gente não ia gastar 22 milhões nesse manco, entendeu? Mesmo que se jogasse muito lá. Então a gente tem que começar a pensar em casa, porque eu abriria a mão sim, cara, porque o cara não entrega nada. Eu abriria a mão até do Hernanes, você tem noção, cara? Porque pra essa grana ficar no banco, irmão, ou não dá. Ou você usa o cara, ou você começa a rever seus conceitos, cara. O Hernanes deveria qual que é a nossa folha mensal? própria, né? Qual que é a nossa folha mensal? 13 milhões? 12 milhões? Para não ganhar nada, irmão. Não, o São Paulo gasta no Hernanes e no Daniel Alves juntos 30 milhões por ano. Então, esses 30 milhões é exatamente o orçamento do novo departamento de futebol para 2021. Ou seja, se não tivesse os dois, um pouco mais do que o Galhardo pediu para treinar um time durante uma temporada. 30 milhões. Quem pediu? O Galhardo pediu mais ou menos 30 milhões para treinar um clube durante uma temporada. 5 milhões. Eu vi. Por exemplo, então, o salário do Daniel Alves e do Fernandes. O que você acha, cara? Você não acha que se você, por exemplo, abrir mão desses dois e trouxer o Galhardo e dar 1 ano para ele trabalhar, trazendo algumas outras peças pontuais, a gente não vai melhor do que com esses dois em campo ou no São Paulo? Eu acho que sim. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora... O problema é como se livrar desses caras, né? O Hernanes tem contrato até dia 30 de dezembro, ganhando 1 milhão. Você acha que alguém vai querer o Hernanes agora? Você acha que alguém vai querer o Daniel Alves agora? Você acha que algum maluco, algum fumador de pedra vai querer pagar 30 milhões no Pablo para o São Paulo recuperar o que gastou? Não vai. Não, ninguém. Nunca. Ninguém. Agora era a hora do Hernanes ter a dignidade e falar, puta, galera, não tô ajudando mais, vou pegar meu boné e obrigado por tudo. Cara, vai ser ovacionado, ele merece, tem todo o nosso respeito, mas infelizmente, cara, não tem mais o menor sentido pagar R$1 milhão pro Hernanes. Não tem como. Nesse cenário ainda torna tudo ainda muito mais absurdo. Mas duvido que aconteça. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês, para os dois, quem quiser responder. Se vocês fossem o diretor de futebol, o que você... Quer dizer, o diretor de futebol não, né? Se vocês fossem os abnegados, porque segundo o Casares na entrevista de hoje, o gerente de futebol é um mero executor. Ele simplesmente vai fazer as negociações e os nomes serão indicados por Belmonte, Nelsinho, que até hoje eu nunca tinha ouvido falar, já fui consultar que o Nelsinho é um conselheiro eleito pela chapa do Casares, e pasmem, o Chapecó ficou. Então, as cabeças pensantes do futebol de São Paulo são esses 3 senhores com vasta carreira no futebol, contém ironia, obviamente, com grande experiência em contratação de jogador. Eles vão ser as cabeças pensantes acima do Muricy, e o nosso diretor de futebol será um mero executor. Cara, para mim isso é um sinal de que não vai mudar absolutamente nada, que o São Paulo está entrando numa era Leco 2.0, cara. O São Paulo, de novo, vai ser vencido por vaidades, de novo distribuição de cargo para amiguinho,
E, de novo, o futuro é catastrófico. A gente traz profissionais, porque na promessa de campanha é que seriam profissionais, e os profissionais não têm carta branca para trabalhar. Eles estão abaixo de 3 senhores que nunca trabalharam com futebol, cara. O que vocês acham dessa situação? Fica à vontade, Barulão. Fica à vontade. Eu acho que o termômetro disso tudo tem um nome. O termômetro disso tudo. Se chama Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho vai ser o termômetro de tudo que vai acontecer no São Paulo agora. Porque eu duvido que o Muricy Ramalho vá se sujeitar a entrar nesse esquema de ouvir Chapecó, de ouvir Belmonte, de ouvir gente que não sabe nada de futebol. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece do histórico do Muricy, é amigo do Muricy, mas pelo que a gente sabe do histórico do Muricy, ele não vai compactuar com esse tipo de atitude. Se o Muricy perceber que isso está sendo feito, que esse cenário que a gente está pintando aqui vai se tornar uma realidade, ele vai cair fora. E o Muricy caindo fora é muito simbólico. Só um parênteses, não sou eu que estou pintando, não. O Casares falou na entrevista. Não, eu ouvi da boca do presidente. Nós estamos pintando pelo que nós estamos vendo, pela realidade dita pelo presidente do São Paulo. Não é uma suposição, foi o próprio presidente do São Paulo que disse isso. Sim. Mas da mesma maneira que o presidente do São Paulo disse que o Dani Alves é maravilhoso, vencedor. Então, e a gente sabe, saiu uma informação que eles querem se livrar do Daniel Alves. Então, para mim, o termômetro disso tudo vai ser o Muricy Ramalho. Porque o Muricy Ramalho não é um Ricardo Rocha que vestia jardineira para fazer graça no vestiário, não é um Lugano que ia passear no final da Libertadores, não era um testa de ferro ali, um escudo para o Leco. O Muricy não vai submeter a esse papel. Então, eu acho que se o Muricy perceber que ele está sendo, que o trabalho, a competência dele, o histórico dele do São Paulo, a capacidade que ele tem como conhecimento de futebol, se ele estiver percebendo que isso tudo está ficando abaixo de um bando de incompetente que está lá de favor, está lá para puxar saco do presidente. É o primeiro a sair, né? É o primeiro a sair. E aí é um termômetro importante, entendeu? Espero que isso não aconteça, espero que isso tudo seja pro forma para a imprensa, porque o Casares ele é marqueteiro. Hoje eu estou chamando ele de blogueirinho. O blogueirinho, ele sempre acaricia ali, não sei o quê, já agrada aqui, agrada ali. Tá querendo agradar o... Exatamente. Para poder se vendendo para o Centrão, sabe? Se vendendo para o Centrão para poder entrar. Sei. Vamos ver. Mas eu acho que o Muricy vai ser o termômetro disso tudo. É um bom ponto, cara, porque, assim, confesso, eu repito, igual a você, eu não comemorei em um segundo a saída do Diniz. Um segundo. Agora, essa entrevista me deixou extremamente preocupado e me pareceu, o que a gente já mais ou menos sabia, que o Diniz é só a pontinha do iceberg de todos os problemas que a gente tem. Porque não dá para um clube que fatura 500 milhões, faturava, né? Porque já não fatura isso há 3 anos. 500 milhões por ano, ficar na mão de abnegados. Abnegados é a nova palavra para Aspone, porque que é abnegados? Abnegados, nem existe isso no Estado. Abnegados somos nós. É um bom ponto mesmo, Barolo. Se o Muricy estiver lá daqui a 6 meses, é o termômetro que isso foi da boca para fora. Agora, se isso realmente aconteceu, eu acho que o Muricy não dura mais 2 meses no São Paulo. Também acho. Fato. Com essa bagunça que tá, certeza. Então, John, supondo que o diretor de futebol tem autonomia para mexer os pauzinhos, contratar, demitir, mandar embora, o que você faria hoje no São Paulo? Hoje, não é acabando o campeonato, hoje no São Paulo. Acho que eu ia atrás de um técnico competente, não um tampão, já um técnico para já que está perdido mesmo o campeonato, já se ajeitar para o que vem pela frente, porque é o que a gente falou no último programa, né? Tem campeonato que vai começar logo já. Então precisa ser urgente. E, cara, eu acho que tem que dar uma mexida no elenco. Mais do que essa limpa agora, acho que tem que dar uma sentada no banco, numa turma, dar um recado interessante e aos poucos ir fazendo esse movimento, porque é o que a gente falou também, não dá para queimar os ativos, são jogadores que têm que se vender, tem que fazer dinheiro, tem que... Eles estão se queimando, não é a gente? Exato, então põe no banco esses caras, tem esses vagabundos. A gente está queimando ativo, eles queimaram, tá não, queimando na paciência. Não, o que eu digo é assim, eu não vou abrir mão do jogador também, dar o cara, dispensar o jogador, entendeu? Tem que dar um chá de cadeira aí, dar um banco pro cara e
depois negocia com um valor mais razoável e vamos em frente, faz a troca, porque tem que mexer no time, cara. Não dá para jogar com o mesmo esquema tático, com a mesma escalação, com a mesma punheta de lado ali, a punheta tântrica do passe. Parece que irrita mais do que até as outras coisas, mas eu acho que tem que mexer nisso também, Caião. Mexer tudo. A única saidinha do Diniz que eu comemorei foi a de hoje. Então. Boa. Ô, Barolo, e você? Você tem a caneta do diretor de futebol, hoje. Porque, cara, para mim, assim, é fato, acho que é senso comum que a gente tem que começar a temporada 2021 hoje, né? Porque o campeonato acabou, não tem pré-temporada, beleza, mas e aí? D0. Qual que é a premissa? Você sentou na cadeira do diretor, que, né, o Raí se despediu hoje também, o que você faria hoje? Eu acho que o mais importante, Caio, é você passar um recado para esse bando de... Vou usar adjetivos aqui. Você passar um recado para o grupo de jogadores. Eu acho que a demissão do Diniz é um recado. Olha, o queridinho de vocês não está mais aqui. Se eu fosse presidente do São Paulo, se eu fosse diretor de futebol do São Paulo, eu já estaria preso há muito tempo. Mas hoje o que eu faria era o seguinte: dava um recado para meia dúzia, chamaria Muricy, Visoli, os caras, e falava assim: uma ingerência, esse cara não joga mais, esse cara vai para Cuti. Esse cara que eu digo é Tietê, é Pablo, é Vitor Bueno, Trellis, Carneiro, esses cabeças de bagre, avisaria esses empresários desses caras, falaria: já pode procurar clube, não queremos mais esses caras aqui, estão treinando em separado, vou trazer os moleques lá do Sub-20, do Sub-17, terminaria esse campeonato aqui com os moleques da base, correndo mais do que tudo, iria atrás de um treinador de nome, renomado, de peso, para você investir uma grana, usando esse orçamento, gastar um pouco mais num treinador, e daria todo o respaldo do mundo para esse treinador. Contrataria um cara indignado, um cara que não aceita a derrota, um cara que não vem dar entrevista depois de tomar de 5 a 1, dizer vida que segue, um cara que não dê entrevista dizendo que agora tem que trabalhar e descansar para ganhar os 3 pontos no próximo jogo. Traria um cara que ficasse tão indignado com a derrota como a gente fica, um cara que tivesse um passado vencedor, um cara que chegasse com um currículo forte, batesse em cima da mesa com o currículo, jogasse o currículo em cima da cabeça desses jogadores e falasse: aqui quem manda sou eu, com respaldo da diretoria, com liberdade para mandar quem ele quisesse embora, para afastar quem ele quisesse. Com esses caras aí, esses analistas de desempenho que dizem que são corintianos, que não sei o que fazem lá, manda esses caras procurar na América do Sul, na Várzea. Eu aposto que na Várzea tem 10 jogadores melhores que o Tietê, que disputam uma bola com mais vontade que o Tietê. Tem mais vontade que o Vitor Bueno, tem mais vontade que o Pablo. Na América do Sul, na Várzea, na Europa, em Série B, em Série... Coloque esses caras para trabalhar, porque no São Paulo o grande problema é falta de comando, falta de cobrança e ninguém trabalha. Não se trabalha. O Patrick de Paula veio da Várzea, não veio do Paulo? Veio da Copa das Favelas lá, a Taça das Favelas. Da Kaiser lá. Taça das Favelas. Fato. Fala aí. Você buscar jogador na Europa, jogador meia boca com 35 anos em fim de carreira para pagar 1 milhão é fácil. Eu e você, a gente abre aqui o site, você encontra. Agora, pesquisar na América do Sul, olha aqueles moleques do Lanús lá, que deram a canseira na gente, que tem dirigente do Manchester City de olho nos moleques. Se tem dirigente do Manchester City de olho naqueles moleques do Lanús, por que não tem os analistas de desempenho do São Paulo, os corintianos lá, os comidores? Por que não vão olhar esses caras também? Trabalhem, vão trabalhar, vão atrás de técnico aí. O Abel Ferreira, como é que foi? Mandaram um DVD pro Palmeiras? E contrataram o Abel Ferreira? Não, né? Alguém foi trabalhar para ir atrás do cara, não foi? Então trabalhem. Certeza. Vocês ganham muito dinheiro para isso, trabalhem, arrumem um técnico, negociem. Tem um diretor de futebol aí, não tem? Negocia, vá atrás de treinador, cara vitorioso, afasta meia dúzia desse elenco, mostra que vocês não são um bando de bunda mole, não são uma gestão Leco 2.0. É isso. Não, e São Paulo tá tão mal, né, cara, que acho que assim, o único departamento que tava funcionando, que é o departamento físico, também foi na limpa, né? Agora que tá todo mundo bem, condicionado, todo mundo, né? Sem lesões, sem nada, os caras vão embora. Quando tava uma bosta, fica todo mundo. Quando vai bem, vai embora. Bom ponto, Junks, não tinha pensado nisso. Esquisito, né? Mas agora, Junks, é mais fácil você manter um trabalho do que você recomeçar um do zero com um trabalho ruim, né? Você começar um trabalho podre com aquele bando de bichado, você começar um trabalho do zero é muito mais difícil do que agora manter um trabalho que já está sendo feito há mais de um ano, né? Sem dúvida. Triste. Até que duro. Agora, vocês falaram do perfil do treinador, vocês têm algum nome? Com certeza as perguntas vão ser todas essas, né? Mas
Nome que eu gostaria, que eu escutei que São Paulo tá conversando aí. Vocês sabem bem mais do que eu isso aí, mas o sonho é o Vilas Boas lá, né? O sonho é Vilas Boas e vamos acordar com o Thiago Nunes. Se eu fosse apostar hoje, segunda-feira à noite, eu apostaria no Thiago Nunes. O meu medo é sonhar com o Galhardo, acordar com o Mano Menezes. Esse é o meu medo. Eu acho que o Mano eles não estaria. Acho que não traria, mas se bem que não dá pra... No São Paulo, olha, a lição que eu aprendi na era Leco e agora, né? Do São Paulo, sempre espere o pior. Sem dúvida. Espere o pior. Então, vou sonhar com o Mano Menezes. O problema é assim, se eu sonhar com o Mano Menezes, vai aparecer o Joel Piritinga do Ibis. Papai Joel. Celso Rotti. Nossa. Nossa. Bom. E pessoal, Raí pediu demissão, né? Esse é o discurso que eles estão falando. Para mim é uma saída elegante para um final melancólico, né? Porque o Raí, cara, uma grande ídolo, baita jogador, meu grande ídolo da infância, o cara que eu mais gostei de ver com a camisa do São Paulo na minha vida, mas como dirigente não vai deixar saudades nenhuma. Vinha fazendo um bom trabalho. Não, senhor, a gente teve 2 meses muito bons, não por convicção, mas por falta de opção, que mantiveram um treinador que não tinha dinheiro, subiu o moleque da base porque contrataram tudo errado. O Raí não acertou uma aposta, que é o que a gente está falando, nenhuma aposta, inclusive gastou caro em apostas erradas, como Everton Ribeiro, Everton Felipe, Trellis. Então, assim, para mim, a passagem do Raí se encerra pessimamente. Não há nada de positivo dentro de campo, né? Eu não vejo fora dele na passagem do Raí. Então, respeito muito o ídolo Raí, mas não vai deixar nenhuma saudade. Vocês concordam ou discordam? O resumo é que você tinha um amador estagiário na presidência do São Paulo, que era o Leco sem caneco. Você tinha um amador estagiário como treinador e você tinha um amador estagiário como dirigente. Só no São Paulo que existia a crença que, juntando tudo isso com o elenco fracassado, fosse sair um time campeão. Só no São Paulo. É verdade. E aí, o que esperar desse Rui Costa, Jones? Porque assim, os comentários para o pessoal do Grêmio são ok. No Atlético Paranaense até alguns comentários positivos. Ele montou o time da Chape, né, depois do acidente. Agora você olha a galera do Atlético Mineiro. Eu fiz uma ação, eu e o Dani, uma vez aqui pelo Resenha, assistindo a um jogo com a galera do Atlético Mineiro. Esse cara comentou pro Dani, assim, só falou coisas ruins do Rui Costa. O que esperar dele? Caião, acho que tem que pegar essa média, assim, às vezes o cara faz, sei lá, 3, 4 trabalhos bons e 2 ruins também, acho que faz parte da carreira do manager, acho que é melhor acreditar pelo lado positivo do que o negativo. Não sei se foi você, se foi o Barolo quem que colocou isso, que tuitou, no fim das contas, é o único profissional da história de mercado aí nessa bagunça que a gente está falando. Único! É o único cara que realmente é de carreira, tem diploma, sabe o que está fazendo, independente de ter convicções ou acertos. Cara, com certeza, impossível agradar a todos. Mas acho que dentro dessa bagunça, é um cara que pelo menos dá um norte para a turma fazer algo certo, pelo menos assim, o escopo da negociação. Estou falando acertar a peça, estou falando fazer o negócio certo, sem coisas obscusas, sem complicações em contrato, para não falar outras palavras e também complicar o Junks. Então tem que ter esse molde também para o cara saber pôr a turma no eixo, cara, porque é o profissional do ramo e acho que tem que acreditar. Dentro dessa bagunça, eu gostaria de dar uma chance para o cara assim. Tô com você. Acho que de todas as notícias, talvez a chegada dele seja a mais positiva. Concorda, Barolo? Eu acho que uma coisa é você trabalhar com o cheque em branco da tiazona do Palmeiras. Eu acho que uma coisa é você trabalhar com o cheque em branco do Flamengo. É uma coisa. Você trabalhar com o talão de cheque do Banco Inter do São Paulo é outra completamente diferente. Eu acho que esse cara, o que me deixou um pouco animado com o trabalho dele foi o trabalho que ele fez, principalmente no Atlético Paranaense, que ele pegou... Chape, né, que não tinha grana também, né, os dois. O da Chape ele contou com a ajuda de muitos clubes, né? Sim. Ele ficou um momento de muita muito sensível, comoção, né? Muita comoção. Então ele foi muito ajudado por outros clubes também. Teve seus méritos, lógico. A Chape foi campeã catarinense. Ele teve seus méritos. No Atlético Paranaense, que ele pegou a terra arrasada do Fernando Diniz, né?
que ele pegou o time na zona de rebaixamento, ele montou o elenco, ajudou a montar o elenco. O Atlético Paranaense sabe que não é um time muito rico, né? Conseguiu montar o elenco do time campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. E tem mais. Se não me engano, foi ele que vendeu o Pablo para o São Paulo, não foi? Ele não estava lá? Então o cara é bom de negócio, né? Caramba de negócio. Ele é capaz de... Ele faz milagre. Capaz dele vender agora para outro trouxa. Tudo é o melhor negociador da história, né? Então, exato. Então eu acho que agora o desafio dele vai ser trabalhar com pouco recurso. E outra coisa, você não vai... A gente não pode sonhar com um diretor de futebol top de linha nas condições que o São Paulo está. Então, para você trazer um cara, um top de linha, você vai ter que ser um cara que ganha muito bem, um cara que está empregado, um cara que está fazendo um puta trabalho. Você traz um cara que foi demitido do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro reclama porque não é fácil esquecer uma eliminação da Copa do Brasil pro Afogados. Então ficou marcado, ele foi demitido depois dessa derrota. A gente sabe bem, né? Exatamente, então não é fácil. Então a torcida mais recente é claro que é a que vai mais reclamar. Mas eu acho que dentro do panorama do que estava aparecendo aí, eu acredito que ele, dentro dos recursos que o São Paulo tem, se ele fizer um trabalho que ele fez como no Atlético Paranaense, tem tudo para dar certo. E se conseguir vender o Pablo, tem que ter uma estátua para ele no Morumbi, né? Concordo. É isso. É isso aí. Concordo. Tamo junto. Vamos agora, deixar o cara trabalhar. Para finalizar o bloco, um resumo da sua percepção da passagem do Diniz no São Paulo, Junks. E termina com a nota dele. Puta, Caio, acho que tem dois lados da moeda. O primeiro, muito ruim, que é a passagem catastrófica. Realmente demos tempo para o cara trabalhar e ele não correspondeu. Então a aposta de longo prazo infelizmente foi em vão, foi errada. E o outro lado é que ele é só mais uma das peças que passam pelo São Paulo, né? Se eu não me engano, é o 19º técnico em 8 ou 9 anos. Mostra que o problema não está somente aí, mas ele entra num balaio aí de mais um fracassado que passou e deixou raiva. Então eu deixo aí nota 4,5 para o trabalho dele. Ô Barolo, muita gente que vê a gente pegando no pé do Diniz, pegando no pé, né, sem razão, mas muita gente que vê a gente falando do Diniz e tal, fala que o Diniz não teve reforço nenhum. Eu gostaria de lembrar, antes de você falar um pouco sobre o trabalho dele de forma geral, que o Diniz, 2 meses antes do Diniz assumir o São Paulo completou 72 milhões em gastos com reforços. Não foi tudo numa vez, mas Daniel Alves, Juan Fran, o próprio... o São Paulo gastou 76 milhões em 1 ano e pouco. E, obviamente, não ia gastar mais quando chegou o Diniz. O Diniz teve reforço, sim. Não foi exatamente quando ele estava, mas o Diniz pegou um time recheado de reforços. E na minha opinião, porque o Diniz levou o São Paulo à liderança. Cara, foi um lampejo, porque o trabalho do Diniz é isso que a gente está vendo hoje. Antes de vir para o São Paulo, ele tinha 4 vitórias na Série A. Esse ano não tem nenhuma. Então, assim, foram lampejos de bom futebol. Para mim, o trabalho do Diniz foi muito ruim, foi muito mais baseado em vexames do que em bons resultados. Então, eu daria uma nota 4 para ele também. E você? Cara, se você analisar friamente o trabalho do Diniz, o Diniz chegou no ano, em 2019, classificou o São Paulo na Libertadores na Bacia das Almas, porque o Atlético, o Paranaense e o Flamengo foram campeões. No Campeonato Paulista, teve 2 bons jogos antes da pandemia. Jogou bem contra o Oeste, ganhou de 4-0 e ganhou do Santos naquele clássico que ganhou da LDU antes da pandemia. Teve a pandemia, depois da pandemia jogou bem contra o Santos, já sem torcida, com jogador a mais, conseguiu virar o jogo quando estava com jogador a mais, e foi eliminado pelo Mirassol, para mim o maior vexame da história do São Paulo. Então, uma trajetória meia boca até então, marcada pelo primeiro vexame. Para mim já deviam ter mandado embora ali. Não deviam ter trazido, mas já que trouxeram, já deviam ter mandado embora ali. Não mandaram. Por preguiça, por falta de dinheiro, por falta de... por tudo. Depois vieram outros vexames, outras vergonhas que são inconcebíveis para um time como o São Paulo. Só retomando. Então, ele depois da eliminação do Mirassol, vieram outras eliminações, porque a trajetória dele foi marcada principalmente por grandes vexames, né? Por grandes vexames. O Aguirre, por exemplo, que não fez, que ficou menos tempo na liderança, terminou em 5º lugar, não teve vexame. A trajetória do Aguirre não tinha um esquema de jogo só, uma série de problemas do time dele, mas não foi marcada por vexames. E aí, a trajetória do Diniz foi assim.
a LDU, Lanús, a eliminação da Copa do Brasil, a maior goleada sofrida no Morumbi. E eu acho que esse lampejo que você falou que fez o São Paulo ficar líder do campeonato por 8 rodadas consecutivas, por exemplo, foi porque o Diniz mudou em algum momento as convicções que ele tinha. Quando ele foi obrigado por ingerência da diretoria a colocar o Luan, por exemplo, a colocar o Bruno Alves e Arboleda. Ele foi abrindo mão das convicções fracassadas que ele tinha. E quando ele abriu mão das convicções fracassadas, o São Paulo deu um respiro. O Luan tomava menos gol, conseguiu dar um respiro. Só que como ele é um treinador limitadíssimo, fraquíssimo, que só tem um esquema de jogo, apenas uma maneira de enxergar futebol, logo os outros times que têm técnicos mais capazes aprenderam o jeito de jogar do São Paulo. E aí o Diniz voltou a ser o mesmo Fernando Diniz de sempre, com as mesmas substituições, com os mesmos jogadores, com as mesmas filosofias, tomando de 4 do Bragantino com o Tietê de primeiro volante, podendo tomar de 8, tomando de 5 do Inter com o Tietê de primeiro volante, podendo tomar de 9. Então, para mim, um dos piores... E aí, o que ele fez com o Atlético Goianiense? Meteu o Tietê de primeiro volante e saiu o gol dos caras. Exatamente. É incrível. Fez exatamente isso. O cara que as mesmas substituições. Então, para mim, um dos piores treinadores da história do São Paulo, um dos treinadores que teve mais tempo para trabalhar, e não adianta você dar tempo para trabalhar para a cabeça de bagre, não adianta. Se você me colocar como treinador do São Paulo, você pode me dar 30 anos. Quanto tempo o Abel Ferreira precisou para ser campeão do Palmeiras? Quanto tempo o Cuca precisou para colocar o Santos numa final de Libertadores? Você tem que dar tempo para treinador bom. Não adianta você trazer incompetente e falar em permanência. E agora, só para finalizar, para mim, um dos piores da história, graças a Deus que foi embora. Para finalizar, eu só quero ver a imprensa rubro-negra e alvinegra, quando, por exemplo, o Mancini vacilar no comando do Corinthians, eu quero ver se esses caras vão pedir o Diniz no lugar. Porque Diniz no time dos outros é refresco, né? Eu quero ver se no time desses caras eles vão falar, não quero Mancini. Primeiro vão pedir a cabeça do Mancini, porque no time deles não pode ter que trocar o treinador, porque não deu liga, é um fato novo. No São Paulo, não. No São Paulo tem que ficar esse treinador aí 10 anos. Eu quero ver se quando o Mancini vacilar, eles vão falar, eu quero o Diniz agora, treinador do meu time. Só quero ver, tô ansioso para ver isso. Tem toda a razão. Bom, não temos placar essa semana, né? Porque só vai ter jogo daqui 10 dias, dá pra gente gravar de novo. Tem bola cheia e bola murcha? Ah, Caião, bola murcha pra todo mundo, viu, irmão? Puta merda, que sarrafada, não só pelo jogo, como... Mais uma vez, né, Junks? Bola murcha pra todo mundo. Ah, todo mundo, pela postura como um todo, que bizarro, mano. Tomar uma perda do Atlético Goianiense, vai se fuder. Bom, beleza. E você, comenta aqui com a gente, muita mudança, tá? Não acho que ninguém feliz, né? Mas comenta aí o que você achou, o que tá achando, o que esperar. Escreve aí. Senhoras e senhores, mais uma vez perguntas do internauta. Deixa aqui sua insatisfação, seu comentário. Diniz caiu, Raí caiu. Manda aí que eu quero saber. A gente vai ler aqui. Vamos aí, Caião. Ó, galera tá entrando aqui. Eu já tô vendo a Nai. Gosto muito da Nai. Chorando ao vivo aqui. Acho que todos nós, né, estamos chorando por dentro. O Éder já tá mandando um acaba logo 2021. Ó, o Jimmy, pessoal, que dia, hein? Gus Machado, até que enfim, olha lá, eu sabia. Tem gente feliz. As perguntas vão ser todas dessas. School Sports. Papum, vai, para os dois. Primeiro, Junks, porque galera, eu tive que mudar a tecnologia toda aqui por causa da caixa de som. O Barolo acabou de me chamar de Tietê das lives, para você ter uma ideia como eu estou bem hoje. Então vamos lá, primeiro para o Junks. Vilas Boas, Jardim ou Ramires? Vilas Boas, certeza. Sonho de consumo. Barolo? Eu acho que tem que ser o técnico estrangeiro, ou Ramires, ou Vilas Boas, ou Esqueloto. Se eu pudesse, já que o Galhardo é um sonho impossível. Eu traria um técnico estrangeiro. Cara, na minha opinião, cara, o Ramires, ele também é um técnico em formação, tá? Ele só dirigiu o Independente Del Valle, teve tempo, é um cara que também mexe bastante, ele é um perfil mais ou menos Diniz. Fez um trabalho bom? Fez um puta trabalho bom. O que já torna ele diferente do Diniz. Mas eu acho arriscado. Se você me perguntasse, Vilas Boas, mas eu duvido. Cara, eu falei aqui no primeiro bloco, se fosse apostar, eu apostaria no Thiago Nunes. O Kelvin Maciel quer saber qual é o seu técnico ideal, Barolo.
Então, cara, eu acho que tem que ser um técnico estrangeiro, vencedor, que chegue com moral, que jogue o currículo dele em cima da cabeça desses jogadores e que tenha respaldo da diretoria para fazer o trabalho que ele quiser. Eu contrataria um treinador estrangeiro, eu contrataria um argentino, um cara incomodado, que não aceite derrota, que saiba a grandeza do São Paulo e venha para entrar para a história. Ô, Jones, o Felipe Souza, ele quer saber de você se ainda é possível ser feliz e torcer para o São Paulo ao mesmo tempo. Não, nesse momento é melhor você separar as coisas, cara. Melhor separar, esperar o São Paulo apresentar alguma coisa decente para você poder se iludir de novo com o São Paulo, porque é melhor você cair na real, my friend, do que cair lá de cima, lá o tombo é maior. Então, pé no chão que tá ruim a coisa. O Anderson Zismo, ele pergunta, e aí, pessoal, poderiam me responder quem é o Belmonte? Por que ele tem a última palavra no futebol? Então, eu queria dizer para você, Anderson, que eu fiz um grande desabafo aqui sobre esse ponto, e o Barolo, no primeiro bloco, colocou um contraponto importante. Então, assista amanhã, porque eu estou indignado com esse ponto. Fiquei chocado, para falar no mínimo, com a entrevista do Casares, mas o Barolo ponderou uma coisa importante. Então, assistam amanhã. Thiago Nunes é 6 por meia dúzia, tá todo mundo falando. Pois é, eu não disse que é o que eu contrataria, estou dizendo que é o que eu acho que vai acontecer. Estão me perguntando aqui o que aconteceu com o alinhamento de Júpiter. Tá foda, não sei. Também queria saber, cara. Eu ainda sofro por isso, porque eu tinha tantas esperanças nesse título. O Leozinho quer saber se traria o Joel Santana, Jones. Porra, nunca. Nunca. Nem Joel, nem Lucha, nem Celso Rotti, nem Mano Menezes, nem Leão, nem Oswaldinho. Nada disso. Aí tá todo mundo perguntando, mas e aí, o Thiago Nunes é uma boa? Porque eu tô falando que eu acho que vem o Thiago Nunes. Aí o Caião cravou o Thiago Nunes, né? Cravou. Não só cravou, como está torcendo por Thiago Nunes. Caio assina. Thiago Nunes é do São Paulo. Não disse isso, não. Mas tá falando assim, tem gente cavando o Thiago Nunes. Deixa eu falar. O Thiago Nunes tem 2 trabalhos conhecidos. Um no Corinthians, que ele pegou um time que vinha há 10 anos jogando na retranca e, de repente, obrigaram ele a fazer esse time jogar ofensivamente. Fracassou. E fracassou até a página 2, né? Tá em 10º. Aí assumiu o caceta, como é o que tá lá agora, que era do São Paulo, que eu esqueci. Mancini. Bom, Mancini, porra. Então, assumiu o Mancini também não tá fazendo coisa nenhuma. E o Thiago Nunes pegou um time do Diniz no Atlético Paranaense e transformou essa anarquia maluca em bom futebol e os caras ganharam 2 títulos. Então, se você falar, puta, o Thiago Nunes seria um absurdo? Cara, não seria um absurdo. Seria a minha primeira opção? Não seria a minha primeira opção. Mas eu não acho... eu prefiro o Thiago Nunes que o Mano Menezes da vida, por exemplo. Muita gente perguntando do Osório, cara. Vocês trariam o Osório? Eu não traria, não. Não, Jones, começa você, depois eu ponho o Barolo que eu preciso da câmera. Não, eu também acho que não, cara. Acho que é aventura demais, cara. São Paulo precisa de. Eu concordo com o que o Barolo falou, de um pulso firme, de um cara com currículo, um cara com seriedade no trabalho. Não que o Osório não seja, mas não é o estilo do cara. Precisa ser um cara um pouco mais pulso firme, ser uma coisa mais profissional como um todo, a cobrança, sabe? Uma coisa de querer um pouco mais do que passa pelo futebol que o treinador transmite no campo, entendeu? Não é só isso. Acho que precisa de alguém para ter essa gestão e não seria o Osório, mas não traria ele, não. Boa. Você traria, Barolo? Responde que tem mais uma engatilhada para você aqui, uma pergunta boa que eu fiquei muito puto e eu queria saber sua opinião também. Eu não traria Você traria o Osório? Não traria nenhum treinador que já treinou o São Paulo, não, cara. Eu acho que é nova fase, olhar para frente. Nem Aguirre, nem Osório, nem Balsa, nem nenhum desses que já passou pelo São Paulo.
O Luiz Gustavo Garbi, ele fala, Caio, pergunta para o Berilo, eu suponho que seja você, o que ele achou do Igor Gomes interromper o contra-ataque para o jogador do Atlético Goianiense ser atendido, sendo que aquele desgraçado que pisou no Arboleda... Cara, eu fiquei muito... Eu até escrevi para você no Twitter, você viu? Eu fiquei louco, eu xinguei todo mundo. Eu falo, é a falta de vontade de ganhar desses caras, meu, são pequenos gestos. O cara pisou na Arboleda, o cara se jogou e o Igor Gomes para o nosso contra-ataque para atender o cara. Ah, meu, às vezes falta uma malícia, não são... É por isso que a gente só apanha, é por isso que todo mundo bate na nossa cara. O que você achou, Barolão? Uma coisa é fair play, cara. Eu acho que o fair play é importante no futebol. Outra coisa é ser trouxa. Entendeu? Tem uma diferença muito grande em você fazer o fair play, bacana, outra coisa é você ser trouxa. E aquele exemplo, para mim, é bem claro, aquele lance é bem claro. É como a dividida do Tietê com o Patrick. A vontade de ganhar tá ali. Quando você quer ser campeão, ó, tá aqui a vontade que eu quero ser campeão. E você viu a postura de um cara como o Igor Gomes, criado com a avó, e que leva guarda-chuva no cinema, e o Luciano. Olha a postura, no mesmo lance, olha a postura dos dois. É isso. É por isso que passa o técnico por algo que tenha que ser emblemático como isso mesmo, cara. Não Exatamente. Pode acontecer. Sabe, Caio, é muito simbólico, a gente está falando muito de símbolo de postura, né? É a abraçadeira no punho, é a dividida do Tietê com o Patrick, ele derruba 3, é o Igor Gomes fazendo o flare play depois que o cara deu uma entrada criminosa na Arboleda, é isso. É o passezinho olhando de lado do Daniel Alves. Exato, saindo. É o ingrato na beira do campo, um desequilibrado, gritando, xingando o cara de ingrato, é isso. Então eu vou fazer. Ninguém perguntou, mas eu vou perguntar. Eu quero saber isso de vocês, tá? Todo mundo está falando aí na entrevista, né, que vai ter uma reformulação e vão mudar o perfil dos jogadores do São Paulo. Que perfil é esse? Ah, perfil vencedor. Óbvio que é perfil vencedor, é óbvio. Mas e aí, me fala 2, 3 jogadores que não necessariamente precisam vir, mas que tem esse perfil que o São Paulo está precisando agora. Vamos lá, ninguém perguntou. Essa pergunta é do Caio, primeiro para o Barolo, porque eu preciso mudar a câmera aqui, que eu me atrapalhei no esquema hoje. Depois para o Junks. Pera, não tô conseguindo. Aí, vai, Barolo. Caio, eu acho o seguinte, cara, é aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Tem que trabalhar, cara. Os caras têm que trabalhar, tem que ir atrás de jogador, que não é caro. Tem que ir atrás, tem tanto jogador aí. Eu duvido que na várzea de São Paulo não tenha jogador que vai no lugar do Igor Gomes faria diferente, ou que entraria com o pé e derrubaria, mandaria o Patrick para fora do estádio. Na América do Sul não tem? O perfil agora, segundo o Muricy, é um jogador raçudo, um jogador que se importe em caso de derrota, um cara que tem abril, beleza. Tem gente assim, tem, cara, tem. Olha o exemplo que a gente teve no nosso campo que humilhou a gente, os jogadores do Mirassol. Os jogadores do Mirassol jogaram com muito mais vontade do que os jogadores do São Paulo. Então tem jogador assim, tem. Só que tem que se trabalhar para atrás desses jogadores. Tem que tirar a bunda da cadeira e ir atrás do jogador. Tem que viajar, não é para ver final de Libertadores, tem que ir acompanhar Campeonato Sul-Americano, ir viajando, e acompanhando outros campeonatos, outros torneios, outros jogadores. Tem que trabalhar, cara. Funcionário do São Paulo é bem pago para isso, para arrumar o treinador, para descolar um treinador bom, competente. Tem que trabalhar, velho. É assim que se consegue as coisas. Não adianta você chegar lá 9 horas da manhã, que nem o Diniz falava que ele fazia. Chegava lá 6 horas da manhã, embora 9 horas da noite, para colocar o Tietê de primeiro volante. Não adianta nada você trabalhar desse jeito. É isso, tem que trabalhar. Esses caras ganham bem para isso. É um dos maiores times do mundo, São Paulo, cara. Concordo com você. Ju, espera aí que eu vou ter que mudar a câmera aqui, galera. Não sei porque não tá mudando sozinho essa porra. Meu irmão tá falando aqui, Maicon e o Petros, eles deram sangue. O Maicon rescindiu o contrato, né, na justiça. Você traria o Maicon de novo? Puta, Caio, acho que não. Não traria, cara. Acho que a zaga tá boa, tem uma dupla de zaga boa. Sobre isso. Mas o Arboleda tem que partir, né? O Arboleda ele tem jogado bem, realmente está se destacando, mas o Arboleda tem cabeça de ervilha, né, cara? E eu acho que parte da bagunça é a gente eliminar esse tipo de problema. Eu não sei, cara. Eu acho que eu traria o Michael sim. Não, respeito a opinião de quem traria, cara, mas eu acho que pelo preço que provavelmente ele virá e pelo comportamento que aconteceu também no passado, perdeu a cabeça também, comprometeu razoavelmente o São Paulo, eu acho que também como um treinador, acho que o ciclo tem que ser de novos jogadores, de pessoas
mais jovens e com mais gana de tudo na vida, de carreira, de grana, de título, de tudo. O Thiago Gadelha, ele fala exatamente isso. Trouxemos o Hernanes 3 anos depois e deu no que deu. Então ele está defendendo a sua tese aqui, Junks, que não tem que trazer mesmo. Por 800 mil não traria de jeito nenhum. Boa, uma pergunta aqui. O Caio Bibiano não está fazendo uma pergunta, mas ele está fazendo uma afirmação, Barolo, eu quero te ouvir. O Gilberto é melhor do que o Pablo, e começou um zum do Gilberto, né? Qual a sua opinião aí? Cara, se o Gilberto é salvação do São Paulo, exato, cara. 2021... Melhor que o Pablo, eu sou melhor que o Pablo, cara. Você o Junks a gente é melhor que o Pablo. E você viu? Parece que o Bahia tá pedindo 20 e tantos milhões no Gilberto. Para mim, um caneludo grosso que saiu do São Paulo porque não queria ser reserva do Prato. Ele queria ser titular e o Prato reserva. Então, para mim, é outro que não tem que voltar. Assim como o Michael também não tem que voltar. Vão atrás de gente nova. Gente. Esses caras ganharam o quê no São Paulo? O Gilberto ganhou o quê no São Paulo? O Michael ganhou o quê no São Paulo? Fez aquele gol lá de imitou galinha e o Corinthians empatou com o jogo das costas dele depois. Não ganhou nada. Foi expulso, avacalhou com uma campanha de Libertadores. Sabe, viver do passado. Daqui a pouco veio o Carilho, como é que chama? O Carelli, lá, o Calério, o jogo. Esquece, gente. Vamos atrás de gente nova. Vamos pesquisar, colocar esses caras para trabalhar. É muito fácil você ligar para o Michael agora que saiu na internet, que acabou o contrato dele. Vamos trazer gente interessada em fazer isso. E falar de Gilberto também é um tapa na cara, né? Vai achar outro nome. Vocês me convenceram, eu retiro. Eu não quero o Michael, não, velho. Eu não quero. Eu acho que tem que trazer todo mundo novo. Cara, eu montaria um time. Exato. Aí, o Vina, do Ceará, um monte de cara mais ou menos. Aí ele deu certo em 2004. Pega um monte de cara bom de bola, nenhum grande destaque. É isso, com 250 de salário e vamos em frente, amigão. Cara, eu vou te falar que eu tô até tava pensando em parar, mas a gente tá com tanta gente online, cara, estamos com quase 300 pessoas. Então acho que vamos fazer mais umas perguntas aí. O Zé Renato Rossiti falou a mesma coisa que eu acabei de falar, um projeto estilo 2004, sabe? Pegar uma base de um time mediano que está se destacando, mas quem é esse time mediano? O Ceará da vida? Quem não, que tá? O não, Santos é um time mediano? Não, é o Red Bull. É um time mediano que está se destacando. É o Red Bull, Caio, é o Red Bull. Mas você não tira o jogador do Red Bull, né, John? Você não tira, bem, eles vão para o Leipzig, eles vão para Áustria, você não tira jogador do Red Bull, não, cara. Não tira mesmo. Tem que pegar um time, um Ceará, um Santos, sei lá, não tem outro, né? Indo bem, o resto tá tudo mal, cara. Por isso a galera pede Vina, mas tem que garimpar. Por isso que tem que garimpar. Vai atrás de times da América do Sul, vai atrás de jogador de Série D. O jogador do Palmeiras que fez o gol da Libertadores não estava no Juventude? Não era jogador? E os seis caras do River que saíram, não tem ninguém aí que presta também? Sei lá, bicho. Porra. Cara, tem que trabalhar. A gente não ganha para isso. Tem gente que ganha muito bem para isso. Ô Barolo, mas se a gente traz o cara do Juventude, ele faria o gol contra. Seria a bola ia no escanteio dos caras, ia bater na nuca do cara e ser gol contra, e a gente ia perder a final assim. O que eu tô dizendo, cara, é o seguinte: se você traz um moleque desse do Juventude, eu prefiro que você invista no moleque do Juventude que faça gol contra do que investir no Trellis. Entendeu? Claro. Claro. Essa é a questão. A galera tá falando do próprio Atlético Goianiense aí, que tem uns caras, até o Renato Kaiser, né, que era lá do Atlético Goianiense, foi pro Atlético Paranaense. É verdade, o Arnaldo aqui comentando, a galera tá dando uns nomes aqui, o Kel Prado. O Vina, o Cano, Benítez, Martínez do Bahia, né? De La Cruz, tem uma galera, o Claudinho, mas esquece o Red Bull, galera. O Red Bull não precisa de dinheiro, o investimento do Red Bull é marketing, não é para retorno financeiro. Então, fortalecer os times da Europa. Coloca as contas em ordem e consegue fazer um time bom para disputar tudo. Duvido. Chega de medalhão, galera. Insatisfeitas com o medalhão. O Arilson fala aqui, toda a zica acaba só quando o Reinaldo for embora. Eu cheguei no limite com o Reinaldo, viu, Barolo? Eu achava que você pegava no pé dele, mas estou nervoso com ele. Se bem que jogo passado até que ele chamou a responsa, mas nervoso com o Reinaldo. Aliás, eu estou no limite com todo mundo, a verdade é essa. Eu tenho um dado aqui, eu sei que a galera me xinga toda vez que eu falo dele,
mas você sabia que dos últimos 30 chutes que foram no gol do São Paulo, 16 entraram? Sem brincadeira, em 7 jogos, o São Paulo tomou 30 chutes no gol, 16 gols entraram. Mais gols entraram do que foram defendidos pelo Volpi. E tem chute de tudo que é jeito. Tem chute no meio de campo, tem chute de dentro da área. 16 chutes dos últimos 30. Todos os chutes. Contra o Fluminense foi um chute, um gol. Contra o Inter, 7 chutes, 5 gols. Só contra o Red Bull, que ele defendeu mais do que tomou e mesmo assim tomou 4. Foram 10 chutes, ele tomou 4. Todos os outros jogos ele tomou mais gols do que defesa. E o segundo gol do Atlético Goianiense foi o gol de número 74 sofrido pelo São Paulo na temporada. 74 gols. A peneira. É. E já foi uma boa defesa, hein? Que coisa. É verdade. Aí estão perguntando aqui se o Volpi é uma enganação. Juntos, responde você essa. Eu não acho que é uma enganação. Mas eu não acho. O São Paulo, se você pegar na história, São Paulo deve ter uns 5 goleiros que disputaram a Copa do Mundo, cara. A gente fala do Gilmar, do Zete, do Rogério, Sérgio, Valdir Pérez. Todos. Valdir Pérez. Você fala de grandes goleiros que disputaram a Copa do Mundo. O Volpi, para mim, é um goleiro mediano, cara. Um goleiro que no Figueirense era ótimo. No São Paulo, acho que não tem correspondido, cara. Eu concordo com você, e acho que tem 2 pontos, na verdade, né? Eu acho que esse é o primeiro, né? Ele não tem correspondido, tá numa má fase, a gente estava esperando muito do cara, e realmente tá mal mesmo, não tem como esconder isso. E o outro ponto, cara, acho que o São Paulo vai tão mal na contratação dos seus atletas, que isso gera, de uma forma inflacionada, valores que a gente acaba tendo uma expectativa nos caras que são medianos. Que nem vocês estão falando, concordo, o cara é um goleiro comum. Para pagar quantos que a gente pagou? 30 milhões? 20 baralhada milhões para tirar o cara de lá? Aí, de repente, o cara que você pagando 30 milhões é o Schmeichel, né, velho? Porra, assim, com 30 milhões você compra o De Gea do United, porra. Então, assim, você cria uma expectativa que o cara é o rei do gol e o cara é um cara mediano, nota 6,5, que não tá ajudando numa fase horrorosa junto com nenhum outro jogador. Só que no gol, a gente sabe que é a última bola, né? O Milton, eu suponho que seja ele, que é do Morumbi Station, cara. Ele até dá uma sugestão, mas nem é por isso que eu tô falando o nome dele. Ele fala assim, trocaram os caras improdutivos com o Vasco pelo Thales Magno e deixando eles com parte na venda. Pode ser uma solução também, a gente usar como moeda de troca, mas para isso precisa de profissional, né? Não um Belmonte. Mas eu tô lendo a pergunta dele, cara. O Milton, para quem não conhece, ele tem um podcast que chama Morumbi Station, um podcast bem legal. E o cara é um lorde, o cara é advogado, usa palavras que eu tenho que olhar no Google, né? Na Barça, né? Porque são termos todos complicados. O cara mandou rebuscados. Hoje. Ele fez um desabafo que você percebe que é tão no fundo do coração. O cara mandou até um vá merda, que para ele falar, o cara que é todo educado num negócio desse, você imagina o nível que não chegou o torcedor do São Paulo, né, cara? Então vale a pena, quem quiser acompanhar o podcast dele, Morumbi Station, tá nas principais, sei lá como chama isso, no Spotify, né? Traz o Benítez, Thales Magno é uma mentira, a torcida, tragam o Jean, não, né? Franco Armani era o goleiro certo, concordo. Bom, sem muitas perguntas, vamos ficar por aqui, pessoal, o que vocês querem aí? Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma lamentação e especulação. Vamos ver o que vem pela frente. O que a gente sabe é que pior que tá, pode ficar. Então segura aí, Tricolor. Valeu pela participação. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste, mesmo nessa fase difícil. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Eu tenho só um recado, eu já mandei os abraços aí. Quinta-feira eu vou estar na live com o Sombra, lá do Estádio 97, no canal dele, às 8h30. Então, quem puder dar uma força, aparece lá que a gente vai falar de São Paulo. Juntos, quer mandar beijo e abraço para alguém? Não, Caião. Caião. Esqueci. Um beijo para minha irmã também, tricolor doente, fez aniversário ontem, quase esqueci, ela merece. Beijo, Bu. Boa. Não, vou passar batido, semana triste. Se o pessoal quiser aí saber, quinta-feira não me amole, vou descansar, não tem rodada, não enche no saco. E boa semana para todo mundo.
Barolão? Eu queria mandar um abraço para todos os amigos que foram solidários comigo, porque no vídeo pós-jogo de ontem eu falei que assistindo a final da Libertadores eu tive dois sentimentos bem podres: raiva e inveja. Inveja quando eu vi o time do Santos chegando no Maracanã, muita raiva quando eu vi os jogadores do Palmeiras comemorando, erguendo a taça. Não deles, lógico que não, mas da gente, do que fizeram com o São Paulo, Claro. a gente ter parado no tempo, enquanto a gente vê times levantando taça e indo disputar mundial, a gente está comemorando queda de treinador. Então, para todo mundo que foi solidário comigo nesse sentimento mesquinho que nós sentimos, mas faz parte. Forte abraço. Isso aí. Puta isso, que tristeza, né? Bom, beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.